cara escreve aqui, ele fala assim: Caio, desde cedo eu fui criado por meus pais na Assembleia Teteus. Sei. Mas eu nunca me encaixei nesse sistema pentecostal. Sempre questionei a todos sobre essa alienação. Até que eu conheci você e ao assistir seus vídeos e ler seus textos, só fez confirmar tudo o que eu pensava sobre o Evangelho. Hoje eu tenho 18 anos e ainda saindo desse sistema religioso, pela graça do Evangelho, pelos seus ensinamentos, estou conseguindo entender o verdadeiro Evangelho. Mas meus pais ainda são muito religiosos. Eu comecei a falar com eles sobre esses assuntos, mostrei alguns vídeos seus a eles. Eles até aceitam, sabe? Mas eles não conseguem se libertar do sistema que está impregnado neles. Eu sei como é. Caio, me dê uma palavra de como continuar firme nessa batalha para que a religiosidade saia de mim, tendo em vista que eu já saí dela. A única coisa que você realmente pode fazer é entender o que é evangelho, o que é o evangelho, e tudo que não é evangelho, não ter medo de você deixar de fora, se não for conveniente para você. Eu só não posso deixar fora da minha vida o que é evangelho, o que é conteúdo do evangelho, o que é ensino de Jesus, o que é princípio de Jesus, o que é Espírito de Cristo sendo praticado. Isso não, senão eu me torno como aquela parede sem a pedra de esquina, me torno como uma construção que vai cair. Agora, tudo mais eu tenho que deixar fora. Eu tenho que me livrar, como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 12, me livrar de todo peso morto, de todo fardo, porque essas coisas só pesam e oprimem. E de modo que o que você tem que fazer é isso. Agora é um processo. Você está com 18 anos, começou a me assistir tem 2 anos, né? Isso. Então tem muitas coisas ainda a serem demolidas, elas vão saindo e o processo não é de demolição. Algumas coisas têm que ser demolidas para outras surgirem e serem erguidas dentro de você. De modo que desconstrução tem prazo, não é para sempre. A gente vai discernindo o que não é evangelho e derruba. E no lugar você vai erigindo o que é evangelho e continua. Esse é um trabalho para toda a vida, meu filho. Toda a vida. Hoje eu amanheci com uma oração, importunado por uma coisa que não é evangelho, e falei: Senhor, isso aqui não é evangelho e eu não vou dar lugar para isso na minha vida. Por outro lado, quando esse discernimento entra sobre qualquer que seja a dimensão da vida, junto com a compreensão do que não é evangelho, você começa a discernir quase que automaticamente o que é evangelho a ser praticado. Evangelho é caminho, é verdade, é vida. Evangelho é Jesus, Jesus é o evangelho. Não existe uma boa nova escrita sobre Jesus e um Jesus que não tem nada a ver com a boa nova escrita sobre ele, que é a narrativa da vida dele. A narrativa é da vida de Jesus. De modo que o ensino que chega até a mim de maneira escrita hoje foi vivido, encarnado e praticado por Jesus. E o Jesus que eu invoco, o Espírito, é de acordo com o Espírito do ensino do Evangelho. É assim que eu tenho que caminhar. Menos do que isso me atrofia. Mais do que isso é peso morto que acaba me fazendo mal e às vezes me destruindo. Então você terá o resto da sua vidinha para exercitar essa consciência, para praticar essa consciência, sabendo o seguinte, que a religião, nos seus legalismos, com a sua teologia moral de causa e efeito, com todo esse arcabouço que você sabe qual é, tem um poder de condicionamento, de transformar a mente da pessoa numa cabecinha de hamster e os caminhos das pessoas em caminhos repetitivos, de modo que a novidade do Evangelho se torna de chegada heresia para esses crentes viciados na roda de hamster. De modo que o que eu estou dizendo que você tem que discernir também é que dificilmente os seus pais
vão aceitar tudo, porque eles podem aceitar e eles não vão brigar com o conteúdo quando você me puser pregando sobre Jesus, o que Jesus fez, a cruz, o arrependimento, o perdão. Eles vão dizer amém, aleluia para tudo. Mas na hora que eles começam a me ouvir dizer como o aplicativo do Evangelho desconstrói o sistema religioso, conforme as suas arrogâncias e pretensões de representação de Deus na Terra, aí ele vai ficar chocado, e a sua mãe também, porque eles precisam dessa concreção. Assim como um católico precisa de uma santa, de um santo, o evangélico precisa de um templo, de uma igreja. É a mesma dependência psicológica. Se o templo tivesse cara de gente, talvez ficasse mais nítida a idolatria. Se o templo tivesse a cara do pastor sorrindo assim, você entrasse pela boca, de joelho, ficaria mais nítida a idolatria. Mas como é um templo, e o cara que está lá dentro não é de gesso, ele está falando com o microfone na mão, dá a impressão que tudo que você converge para aquele sistema e para aquela pessoa não é idolatria. Idolatria é coisa de outros que adoram ídolos de barro, por exemplo, ou de gesso. Não. Idolatria é a inversão de prioridades e de significados. Tudo que inverte significados e prioridades em relação a Deus e à vida é idolatria. Por isso o dinheiro e o amor ao dinheiro é idolatria, porque é uma inversão de significados e de valores. De modo que idolatria habita toda a devoção que não leva em consideração o verdadeiro significado da vida e as verdadeiras prioridades e princípios estabelecidos pelo Evangelho. O que não é Evangelho é idolatria. No fim, é isso aí. Então, cresça com calma no Evangelho, continue andando aqui, não bote a carroça na frente dos cavalos, porque não dá certo. E não tente forçar seus pais a gostarem do vinho novo, porque Jesus disse que eles não vão apreciar. Jesus disse que ninguém que, estando acostumado com o vinho velho, vai achar o vinho novo melhor. Já está com a boca viciada naquele vinagre, já misturou o couro que guardava o vinho, o odre de couro, já está misturado com o vinho, já se avinagrou dentro, junto. A pessoa se acostumou, tem aquele hábito. Pode até achar o vinho novo, puro, bom, mas para ele é quase um sentimento de traição abandonar o velho. Só um milagre realiza isso. Depois de um certo tempo na vida da pessoa, ou muita dor, ou muito esmagamento da realidade para ela abrir os olhos. Do contrário, se a vidinha estiver tranquila, dificilmente você vai conseguir qualquer coisa. Por isso, cuide de você e seja amoroso para com seus pais. Um beijo, filhão. E aí? Aí ele volta, no meio da sua fala, ele escreveu uma frase rápida, ele fala assim: "Cara, então eu posso entender que não há chances de conversão para os meus pais?" Não é isso que eu estou falando. Eu terminei dizendo, explicando. Falou depois. Então. É o que Jesus disse, contando a parábola do vinho novo, do vinho velho, do odre novo, do odre velho. Ele conclui em Lucas que aquele que se acostumou com o vinho velho dificilmente vai dizer que o vinho novo é melhor. Mas não é impossível. Então. Não, foi o que eu disse. Um milagre. E nem chame isso de conversão. Chame isso de o que você quiser, de esclarecimento, iluminação, de percepção maior. Porque, meu Deus, com que arrogância eu diria que os pais dele precisam se converter? Eu não sei, vocês são gente boa, querida. Chegaram ao ponto até de me ouvir, concordar com muita coisa. Eles só são pessoas antigas, de um outro tempo, acostumadas desde crianças nos usos e costumes da igreja pentecostal. Seja misericordioso com eles. Tá bom, querido? Um beijo.